Olá, minhas doutoras e meus doutores. Finalmente chegamos ao topo do nosso Everest. Essa é a nossa última aula. Espero que depois dessa maratona a compreensão de todos esteja bem mais clara sobre esse assunto maravilhoso. Hoje nós vamos ter uma abordagem muito mais prática e de alguma forma muito mais futurista sobre o que o destino nos reserva. Então, no bloco anterior nós falamos muito rapidamente dos fluxos das transações que estavam acontecendo, de como essas operações se materializavam e depois um pouco mais de como essas operações se concretizavam. Hoje, no topo do nosso Everest, o que nós vamos ver? Nós vamos encarar, de uma certa forma, como que a gente aproveita isso enquanto juristas, enquanto juízes, enquanto promotores, enquanto advogados e, de certa forma, enquanto legisladores, sejamos reguladores emitindo normas oficiais ou deputados, senadores, vereadores que cuidam das nossas leis. Eu tive o grande auxílio do meu advogado, Dr. Roberto Rosenblum, é o meu grande parceiro para assuntos mais técnicos, né? Como vocês sabem, eu não sou jurista, e a revisão técnica desse módulo foi feita por ele. Isto posto, antes de mais nada, nós estamos numa nova ordem mundial, e aí não é só a piada do cypherpunks, é uma nova ordem mundial que começa pelo direito. O que tem a ver com esta norma? Primeiro, a parte tecnológica do blockchain traz uma palavrinha incômoda, imutabilidade. O que essa imutabilidade tem a ver com esta nova ordem? Tem a ver que a cadeia de blocos, ou os ledgers que nasceram no mercado financeiro, eles trazem um respaldo diferente para o mundo do direito. Eles trazem, basicamente, o que a gente chama de enforcement. As coisas são quase que mandatoriamente executadas de uma vez e peremptoriamente, o que traz também algumas outras derivadas de problemas. Em cima disso, a outra grande transparência que esse novo prognóstico nos traz, esse novo paradigma nos traz, é que estamos falando de algo global. E o direito geralmente é algo regional, seja por país, por soberania. Este é um grande paradigma novo a ser lidado. E, finalmente, não estamos falando de uma única disciplina, de uma única matéria do direito. Sempre que a gente estiver relacionando questões, casos e preocupações relacionadas a essa nova ordem, nós vamos precisar de equipes não só multidisciplinares, ou seja, muitas competências do direito juntas, como multidisciplinares e internacionais e, por que não, até interculturais, né? E aí, começando nesse nosso novo desafio, o que me leva aqui é destrinchar o que interessa na prática para meus queridos e minhas queridas amigas advogadas. O que é o papel do advogado neste novo território, nesta nova oportunidade e nessas novas e intrincadas complicações que essa tecnologia nos reserva. Dentro desse paradigma, quando a gente pensa friamente, a gente tem, antes de mais nada, um conjunto de leis internacionais e agreements que precisam ser entendidos. Então, quando a gente fala da existência de qualquer matéria cripto, a gente não está situado num arcabouço qualquer, a gente está situado no mundo inteiro. Então, a questão de todas as redes criptográficas, vamos pegar novamente o nosso querido Bitcoin, aonde ele está? Em nenhum lugar. E, ao mesmo tempo, no mundo inteiro. O que já tem gente até dizendo, a gente vai ver lá no terceiro bloco, falando em um país novo ou uma soberania nova, que seria literalmente essa cyber-soberania ou essa cypher-soberania. A segunda coisa, e que mais impacta, e que mais traz oportunidades para o mundo dos advogados, é a questão do direito societário e do direito corporativo. Porque a primeira grande questionamento é: que tipo de empresa eu estou criando aqui? O que são essas instituições? Em seguida, nós temos que tratar de leis civis, seguida, obviamente, da onde dói o bolso de todo mundo, que são as leis fiscais e as leis de impostos, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, o Bitcoin não é considerado nada pelo Banco Central, nada pela CVM, mas ele é olhado muito de perto pela Receita Federal. Ele já foi tributado direitinho desde 2015. E aí, a gente também, por força da origem da tecnologia, tem que estar muito ligado ao direito que fala do direito bancário, do direito de pagamentos, do direito financeiro como um todo, né? Em cima disso, tem uma pequena derivada que apareceu com muito mais força a partir de 2017, que é a questão das leis de valores imobiliários aqui no Brasil ou de securities no resto do mundo. Por quê? Os investimentos feitos nas plataformas também demandam muito isso. E aí uma nova linha de advogados se especializou nessas questões mais profundas relacionadas aqui no Brasil à CVM e lá fora à SEC e coisas do gênero, né?
Isso tudo junto nos levanta um grande arcabouço regulatório. Então, os advogados que estão trabalhando nesse segmento agora, os advogados e advogadas, eles geralmente estão muito imbuídos em entender de arcabouços regulatórios. Então, a gente viu no módulo anterior, tem quase 180 arcabouços regulatórios diferentes só para tratar a questão das criptomoedas. Que dirá valores imobiliários, que dirá emissões, que dirá tokens e coisas assim. Dentro desse aspecto, o que nos traz à baila é que existe também um aspecto negativo, eu não diria criminal, mas que meandros criminais, das questões de lavagem de dinheiro. Quando a gente fala de um ativo facilmente transportável, criptográfico, ou seja, a prova de balas, e global, você levanta questões sobre os usos financeiros dessa tecnologia, o que está acontecendo com ela. Isto posto, dentro dessa dinâmica toda, a gente criou o termo, ou cunhou um termo, né, mais um modisto, de law techs, ou seja, as empresas que são empresas de tecnologia legal. Geralmente a gente ouve falar das law techs como empresas que estão relacionadas muito mais à inteligência artificial, para avaliar processos, para avaliar legislação, até para compor algumas peças mais operacionais do mundo de direito. Mas no caso do blockchain, as law techs são empresas que estão especializando-se nos aspectos, eu diria, parajurídicos ou paralegais desse novo universo. Por exemplo, quando a gente faz os chamados smart contracts, como eu já falei várias vezes, nem são smarts, nem são contracts, existe toda uma avaliação daquela existência daquele código de computador dentro de um arcabouço jurídico, aonde provavelmente aquela entidade que está se utilizando desse smart contract vai estar sediada. Então vamos imaginar, a gente tem o BTG Pactual, que tem uma operação em Cayman, fazendo um fundo onde um token é usado para lastrear imóveis ou coisas parecidas com imóveis naquela legislação. Como é que isso se relaciona ao BTG aqui no Brasil? Como é que isso se relaciona aos clientes que não estão no Brasil? Como é todo esse trâmite? Esse tipo de empresa ela vai entregar tecnologia, mas junto com isso um parecer tecno-jurídico sobre o assunto. É essa nova forma de Lawtex do mundo cripto que a gente começa a trabalhar. E aí, em cima disso, o que acontece com essas derivadas? A gente começa a trabalhar com uma coisa chamada CryptoLaw. E aí a gente tem um grande debate do que é a nossa grande discussão. Existe CryptoLaw? Existe uma lei específica no mundo criptográfico? Ou tudo isso não passa de um fenômeno hype? Por quê? Porque quando a gente cai para o compliance, fisicamente falando da coisa, não existe a questão cripto. Todo o compliance é feito em cima de entidades e entidades jurídicas que estão geograficamente localizadas em algum lugar. No momento onde eu gravo isso, nós estamos vendo alguns eventos mundiais, e notadamente os Estados Unidos são muito famosos por isso. Nesta semana, né, eu estou falando aqui na penúltima semana de abril, o que aconteceu? Nós temos um caso de uma exchange chamada Bitfinex que acabou de ser acionada pelo governo americano. Então, por que eu acionei isso? Porque em teoria eles estavam fraudando alguma coisa com um lastro de um token chamado Tether e que eles diziam que tinham depósitos e que não tinham, né, segundo a peça que foi movimentada essa semana, e que além disso eles estavam usando essa emissão para fazer uma espécie de ocultação de um saldo que eles deveriam ter em conta e não teriam. E a história é complicada assim mesmo. Então quando a gente olha para isso, você fala, peraí, mas quem está fazendo o que contra quem? É no global? É no virtual? Não, é o governo americano, no estado de Nova York, acionando uma empresa que está em algum lugar. E durante o ano que passou, a gente acabou vendo muito isso, dos hacks, das coisas exóticas que aconteceram. A gente teve no final do ano passado algumas coisas que aconteceram com algumas outras exchanges. Esse ano nós tivemos a maior exchange do Canadá, onde o fundador faleceu, e aí aparece que as moedas que estavam lá foram movimentadas. Então, dentro desse aspecto de compliance, tudo isso não acontece no mundo cyber, isso acontece no mundo onde a empresa está constituída, onde os sócios residem, onde eles têm domicílio fiscal, ou coisa que o valha. Isso abre um panorama muito grande para os advogados, que é meio direito de tudo aquilo que a gente falou, e direito relacionado muito a essa questão do compliance. Então, muitos escritórios estão criando especializações, não só em dar pareceres, como em fazerem melhores práticas de compliance para esses casos. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente olha e fala assim, então, quem são os clientes dessa nova atividade? Antes de mais nada, e por mais incrível que pareça, os bancos tradicionais. Porque agora, né, abril de 2019, quando estamos gravando esse curso, eles tendem a entrar fortemente nesse mercado cripto.
que já é um mercado que não dá mais para ser ignorado, ele já subiu, já caiu, já estabilizou mais ou menos o seu volume, e eles têm realmente muitos problemas de compliance, e problemas de compliance seríssimos, né? Tem um burden regulatório muito forte que eles têm que obedecer. O segundo tipo de empresa são, obviamente, as crypto exchanges. Então a gente está vendo muita movimentação, inclusive na Rússia, relacionada a esse tipo de matéria. E aqui no Brasil, as crypto exchanges, por um acaso, são apenas intermediadores de negociação. Não tem nenhuma participação ainda no mercado financeiro tradicional, não tem nenhuma atuação ainda em relação à CVM, mas em algum momento terão. E aí a gente olha que, além das exchanges, existe um player bem diverso, né, que é o que a gente chama de OTC, e novamente é uma terminologia que foi adaptada do mercado financeiro, mas não traduz muito bem o que eles fazem, que são os equivalentes das casas de câmbio. Você chega lá com 2 bitcoins e compra reais ou troca bitcoins por Ether, sem ter aquele balcão organizado, sem ter aquela telinha de BDS que a gente vê nas exchanges. E, obviamente, existem os fund managers, existem empresas que estão por aí fazendo gestão de ativos, ou seja, você recebe depósitos em bitcoins, e aqui no Brasil, por exemplo, isso não tem nenhum impeditivo, gerencia aquilo e devolve para a pessoa bitcoins. Se a empresa não estiver nem constituída aqui no Brasil, a gente não tem nenhum problema com isso. Mas, por exemplo, esta semana, enquanto eu gravo isso, o Ministério Público Brasileiro está acionando ou movendo uma ação contra uma empresa dessas aqui no Brasil chamada Atlas Quantum, não por causa da atividade dela de gestão financeira, mas por causa de um vazamento de dados. E a gente vai falar um pouco além disso daqui a pouco. Então, vocês veem que os meandros e as oportunidades para os advogados estão proliferando. Last but not least, quando a gente olha para o topo desse Everest onde a gente está, a gente percebe o seguinte: como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou encaixar essa minha nova demanda dentro dessa realidade que ainda não é clara para os clientes? E aí é onde reside a grande oportunidade. Quando a gente começa a trabalhar em todas essas questões que a gente levantou, cada um desses aspectos tem uma implicação muito forte em relação à atuação não só do sistema jurídico, mas do sistema regulatório, até porque existe alguns aspectos dentro desse sistema que não estão nem formal, nem informalmente definidos, e principalmente por aquilo que a gente falou antes, a gente está falando de alguma coisa que ocorre, né? A geração dos fatos são sempre internacionais. Então imagina, eu estou aqui trabalhando com um Bitcoin, eu estou trabalhando com uma moeda que é Cypher, e é cyber, ela não existe em nenhum depósito em nenhum lugar do mundo. E eu sou um exchange. E de repente a pessoa fala assim, não, eu estou investindo no exchange, mas é porque eu espero que o Bitcoin suba. E aí o Bitcoin cai. E foi o que aconteceu em 2018, basicamente. A gente teve uma queda de quase 80%. Peraí, de quem é a responsabilidade? Como é que eu, enquanto exchange, posiciono o cliente ou não em relação a isso? Ou um fato que aconteceu também esse ano, um cliente foi lá e perdeu ou manipulou errado as suas chaves públicas e privadas da sua carteira virtual, lá da sua wallet virtual, e ficou sem acesso a fundos. De quem é a responsabilidade disso? Porque a carteira é física, está com a pessoa, mas essa carteira se conecta a uma rede Bitcoin, e a rede Bitcoin não está em nenhum lugar. Então, esse aspecto gera um grande desconhecimento por parte do próprio cliente dos advogados. E aí fica aquela matéria onde você não tem nem interlocutor do lado do cliente, e muitas vezes o advogado ele passa a ser muito solidariamente o portador da verdade absoluta. Então, muito mais do que o consultor, do que o advisor ou do legal counselor, neste momento os advogados passam a ser co-engenheiros do modelo de negócio. O parecer jurídico, nesse cenário tão complexo, ele passa a extrapolar um pouco as medidas do que seria o tradicional normal, até para construir esse modelo de negócio juntos. No outro aspecto que a gente estava falando, que é a questão da regulação societária, então imagina, eu estou aqui constituindo uma exchange, por exemplo, e não tem nenhuma forma jurídica de constituir esse tipo de ser, porque ele não existe no sistema financeiro nacional, não existe no sistema financeiro mundial, e não tem arcabouço regulatório no Brasil para isso. Então, neste momento, mais do que um parecer, a determinação ou o respaldo jurídico para uma operação dessa é uma questão quase de vida ou morte. Se você fizer isso de uma maneira errada, isso te traz implicações muito mais pesadas na frente, onde, por exemplo, novamente no momento em que eu estou gravando esta aula, a gente tem uma série de problemas de compliance dentro dos bancos
que estão fazendo com que os mesmos encerrem contas de exchanges. E, novamente, a gente não está falando nada de ilegal ou alguma coisa do gênero, a gente só está falando o seguinte: existe uma insegurança do compliance do banco em aceitar depósitos ou retiradas de grandes volumes para uma entidade que não está no setor financeiro, não tem uma existência formal do setor financeiro e também não tem nenhum respaldo, nem jurídico, nem regulatório para esse tipo de atividade. Este papel de dar esse respaldo, até de construir esse respaldo, até de conversar os dois jurídicos, o jurídico da exchange, o jurídico do banco, o compliance da exchange, o compliance do banco, é um novo papel que os advogados nunca tinham experimentado antes. Quando a gente passa por uma questão mais trivial, que é a questão de impostos, essas questões ficam mais transparentes, porque aí sim, imediatamente a gente tem algumas leis, imediatamente a gente tem algumas questões, mas mesmo assim ainda tem aspectos delicados aonde a tecnologia acaba sobrepujando a lei. Aquela questão da lei determinar o que é correto e ela determinar o que não é correto feito de determinada maneira em determinado país, a tecnologia vai lá e passa por cima disso. Então, novamente, nós temos algumas circulares do Bacen falando muito claramente o que pode, algumas não tão muito claramente o que não pode, e uma questão trivial na questão das criptomoedas é: eu peguei $1.000, comprei bitcoins no Brasil, mandei os bitcoins para uma corretora que fisicamente fica em Seychelles, mas o escritório dela fica na Europa. Se eu não vender os bitcoins por uma moeda local corrente, tipo euro ou franco suíço ou o que seja, eu continuo com o meu ativo no Ether virtual. Para o Banco Central, isso ainda está em minha posse, apesar de estar dentro do conta corrente de um exchange que está lá fora. A partir do momento que eu converto isso para dólar ou euro ou fiat, eu acabei, pelo entendimento corrente, novamente, abril de 2019, da legislação, de fazer um crime de evasão fiscal. E aí volta ao assunto dessa semana. Mas se eu converter isso para um outro token, que um exchange disse que esse token vale €1, ou $1, ou R$1, que é o caso das stablecoins, eu não fiz crime de evasão, porque eu troquei um ativo criptográfico digital por outro ativo criptográfico digital. Só que na prática eu estou tradando, ou fazendo alguma especulação, e deixando um dinheiro em uma coisa que representa figurativamente uma moeda local. É quase como se eu estivesse comprando uma cédula de depósito de uma moeda local no mundo criptográfico, numa entidade não regulada, nem aqui, nem lá. Como que o setor jurídico, como que você, advogado dessas empresas, o advogado desse modelo de negócio, se posiciona para defender ou não, para justificar ou não? Essa é a grande oportunidade de negócio que nós estamos vendo, e aí eu falo negócio não no sentido pejorativo da coisa, mas no sentido de que a posição jurídica, a posição do legal counselor, ela não só vai influenciar a vida dos clientes, como também vai influenciar a questão existencial própria das futuras regulações. Porque, afinal de contas, se eu não tenho regulação para isso, se eu não tenho uma legislação para isso, mas os fatos e as práticas que acontecem no mercado, novamente, de uma maneira ética e legal, promovem a sucessão de eventos naquela direção, muito provavelmente, quando você for construir uma legislação, você vai se basear nisso. Então, imagina que eu tenha esta prática tão trivial, como eu falei agora, que a gente discutiu na aula anterior das operações, sendo comum no mundo inteiro. Como é que eu posso chegar agora na legislação e dizer: não, eu vou proibir que você troque bitcoins por uma stablecoin? Aí lá fora o cara fala: beleza, não vai ser mais uma stablecoin. Vai ser um token, que esse token referencia uma outra coisa que valida uma terceira coisa. Só para dar um exemplo esotérico do que pode acontecer. A gente não tem como barrar mais a tecnologia. Então, quando a gente fala de uma coisa mais aguda, e voltando à questão da lavagem de dinheiro, a gente tem uma situação onde, às vezes, a questão da não identidade ou a questão da não existência da materialidade das coisas evita que, mesmo que a pessoa queira trabalhar de uma maneira correta, que ela tenha meios para fazer isso. Então, hoje, a gente está começando a criar não um custo regulatório, mas um custo de defesa prévia do que a gente hoje usa como forensics, ou seja, como análise de segurança da informação, como análise do pós-fraude ou como análise para a prevenção de fraude, onde estas mesmas ferramentas tecnológicas sejam usadas para criar meta-pareceres ou ferramentas que embasem um parecer jurídico de uma área jurídica e compliance de uma dessas entidades que a gente estava falando, para que ela futuramente, porventura, quiçá, venha a se defender de uma situação ainda não prevista ou de uma situação ainda exótica e não mensurada dentro de nenhuma regulação de nenhum lugar do mundo, mas que em determinado momento o vento pode mudar, o regulador aqui ou nos Estados Unidos ou na Europa ou na Ásia pode entender que seja assim ou seja assado.
Quando a gente começa a falar desse tipo de coisa, a gente percebe que existe um vácuo muito grande e legal, que é o vácuo da lei. Quando a gente começa a trabalhar com esse vácuo da lei, e aí a gente sai novamente do mundo cripto onde a gente está hoje e volta para o mundo tradicional, a gente volta para o topo do nosso Everest, que é onde nós estamos hoje. Lembra, a gente falou dos protocolos, a gente falou das plataformas, a gente falou dos movimentos de ICOs, a gente falou de todas as possibilidades de tokens, a gente falou de todas as coisas criptográficas, para chegar em um determinado momento e entender que, diante desse Everest que a gente está chegando no topo hoje, nós somos parte criadora das coisas. E a gente vai ver um pouquinho mais dessa responsabilidade no próximo bloco, senhores. Até já, um abraço.